Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje vai começar uma série nova, uma série sobre a vida na pós-graduação. Já que vocês curtiram os meus vídeos sobre mestrado, doutorado, pesquisa, né? Como que começa desde a época da graduação, eu resolvi gravar um sobre a vida na pós-graduação. Mas antes de mais nada, eu quero que você deixe o seu like aqui no vídeo, comente sobre o que você tem feito ultimamente, se você já está fazendo uma pós-graduação, se é uma especialização, né, se é algo lato sensu, se stricto sensu, está fazendo mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, e fala um pouco da sua experiência também, porque o bacana é que eu vou compartilhar aqui com vocês esses processos que talvez não sejam tão esmiuçados conforme a gente idealiza, né. Só que uma coisa que a gente idealiza, outra coisa é o que a gente tem na prática da pesquisa. Outra coisa bem bacana que eu quero aqui pedir é para que vocês compartilhem, né, se inscrevam aqui no canal. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal para que eu consiga produzir mais vídeos, né, conseguir aí alcançar um público maior, compartilhar também com seus amigos e amigas, tá bom? Mas o primeiro ponto que eu queria falar é sobre a pesquisa em si, né. Eu até comentei por alto nos vídeos sobre essa estrutura, né, da pes de fazer pesquisa no Brasil, eh, sobre um dos pontos que eu acho que são essenciais, que é entender que a pesquisa ela muda, né. Acho muito importante que você que está aí fazendo sua pesquisa compreenda que a pesquisa ela tem uma forma muito orgânica, ela muda com muita facilidade, ela muda em diversos aspectos diante da forma enquanto você que é pesquisadora, pesquisador, está se colocando dentro desse mundão enorme. Eu falo isso porque muitas pessoas elas acham que quando você entra num mestrado, principalmente isso no mestrado, no doutorado só se a pessoa não teve essa experiência de mudança da pesquisa, mas entra no mestrado achando que a pesquisa que foi submetida vai ser exatamente ela do início ao fim. Eu vou dar o meu exemplo para que vocês entendam, esses processos de mudança como ocorrem, principalmente porque nós somos, pessoas sociais e a gente tem atravessamentos. Talvez as mudanças fiquem mais evidentes, eh, de acordo com a área, porque, por exemplo, em áreas como física e química, quando você vai observando os seus experimentos, por exemplo, você consegue ter dados e informações mais seguras para conseguir constatar ali as suas as suas hipóteses, as suas ideias que estão sendo discutidas. No caso, por exemplo, das ciências biológicas, você tem experiência, eh, também lá com a vida animal ou a vida humana, porque quando a gente para pensar nas áreas da saúde, você tem muita questão da experiência clínica como algo muito importante. E além disso, ainda tem mais áreas que eu vou falar da minha área, né, que são das ciências sociais aplicadas, né, as humanas também têm muito isso. A partir das leituras, a partir do seu amadurecimento, das investigações, do seu levantamento bibliográfico, você vai aprimorando a maneira como você vai estar refletindo sobre um determinado assunto. Então, assim, existe ali um primeiro ponto que eu quero mencionar, que é, conforme você vai avançando em leituras, observações, ir ao campo, se for o caso, análise clínica, realizar seus experimentos, você vai mudar a sua pesquisa. Isso é muito evidente, a gente tem que ter pouco apego a tudo como a gente está pensando, principalmente porque a pesquisa não diz sobre quem a gente é
literalmente. Por mais que você pesquise algo próximo, aí qual que é o exemplo que eu vou usar? A minha época de mestrado. Eu entrei com um projeto sobre, fãs de cultura pop japonesa em eventos de anime, em que eu busquei entender a relação entre o consumo e a construção identitária de fã de cultura pop japonesa. Eu vim com ideias já pré-concebidas para a formulação do meu projeto, a partir da minha experiência enquanto um fã de cultura pop japonesa que também pesquisa. Essa relação, né, é muito interessante, porque, assim, enquanto fã e pesquisador, eu tive que tentar realizar uma ação que não necessariamente é de separação, mas um olhar que vai objetivar esse campo que eu estou investigando, conseguir realizar isso. E, quando a gente objetiva, muita gente fala em afastamento. Eu não acredito muito: "Ah, eu vou me afastar do meu objeto de pesquisa". Na verdade, eu me aproximei mais, né. E nessa preocupação em me aproximar com esse objeto, o campo me trouxe inúmeras questões para mudar, né, a minha pesquisa propriamente dita. Porque, por exemplo, no primeiro ano de investigação, o grupo que eu estava observando, que não foi o mesmo grupo que eu observei no segundo ano, e que eles até aparecem na pesquisa, né, os participantes, eu observei ali a partir das relações que a gente estava tendo, nas conversas, nas dúvidas que eu tirava, eu anotando tudo, porque eu anotava num bloquinho de notas. Deve ter ainda alguma parte ali no meu armário, inclusive. Mas era muito interessante perceber como esse primeiro grupo ditou um primeiro momento, foi super construtiva a relação que eu tive com esse grupo. No entanto, foi somente com o segundo grupo que eu solidifiquei algumas das ideias que eu vi no primeiro ano. E assim, é um solidificar no sentido de conseguir ali evidências, e ainda assim são evidências dentro desse escopo da minha pesquisa, que foi acho que 2016 e 17, se eu não me engano. Foi os anos que eu fui até o Anime Friends para entender essas relações entre consumo e identidade de fã de cultura pop japonesa. A partir das minhas leituras, eu fui aprofundando certas, ideias também, porque isso é muito importante. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto na minha dissertação é que eu explico o método que eu utilizei. Eu não fui só, realizar uma experiência etnográfica de ir investigar e coletar dados. Eu tive que interpretar esses dados a partir da construção discursiva nas entrevistas. Porque, assim, quando a gente está experienciando o consumo, a gente experiencia ele no tempo presente, tá, mas, por exemplo, quem aqui nunca parou para, sei lá, eu vou sonhar com um objeto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por 3, 4 anos eu estava sonhando com isso aqui, gente, que é o Robonite. Eu amo, minha agenda, que eu já falei em outros vídeos, né. E eu estava, assim, sonhando imensamente em comprar. Esse projetar para o futuro, quando ele se realiza, você tem um sentimento específico por ele. Da mesma forma que quando você, por exemplo, se frustra, você tem um outro sentimento. Veja, isso não era algo que estava no escopo da minha pesquisa num primeiro momento, eu nem fazia ideia como desenvolver isso, e está dentro da minha questão metodológica, da construção discursiva nas entrevistas, né, para entender, esses períodos de tempo que estão presentes na fala. Por exemplo, teve uma das pessoas que foi entrevistada, essa pessoa falou sobre como esperava todo mundo muito desconectado e longe um dos outros, eh, fa né, não tendo interação ali necessariamente durante o evento. E junto com esse grupo, e ela estava no meio, essa pessoa, ela observou algo muito interessante, sabe o quê?
como as pessoas estavam, se unindo através não só da experiência de serem fãs de cultura pop japonesa, mas também por outros motivos. Eu acho que estava tendo uma final de algum campeonato aí muito bacana, importante, e o Brasil estava na final, se eu não me engano, o Brasil os brasileiros ganharam, não eu acho que era de Counter Strike, né, que é um jogo aí de, FPS bem famoso. E foi muito bacana, porque ela observou isso, né, como as pessoas estavam se ligando através, dessas experiências coletivas, que é algo muito comum dentro da cultura pop japonesa, né. Os fãs de cultura pop japonesa, por exemplo, amam às vezes um idol, uma idol ou um anime, e aquilo tem uma ligação muito forte, né, ligação através dessa experiência de você assistir um anime. Isso só para mencionar, por exemplo, né. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre os meus animes, mangás, livros prediletos. Aguardem, não vai ser ainda por agora, mas será em breve. E só para finalizar, é muito importante então a gente praticar um pouco desse desapego, porque, por exemplo, no meu caso no doutorado, foi outra coisa que mudou completamente a minha pesquisa, que foi a qualificação. A qualificação é um momento muito bacana, gente. Como é bacana você e a pessoa que está te orientando escolherem pessoas que vão contribuir. E assim, ouça: "Ai, mas a pessoa esculachou o meu trabalho, falou mal do meu trabalho", não. A pessoa observou pontos de melhoria. A gente quando está na academia, a gente personaliza muita coisa e acaba esquecendo que ali, né, que eu falo, o espaço acadêmico é um espaço não só de disputas epistemológicas, mas também é um lugar de aprimoramento. A gente nunca dá conta de tudo, e está tudo bem. A ciência ela foi feita para a gente pensar coletivamente e aprimorar juntos cada vez mais. Então, assim, pratica um pouco o desapego da pesquisa para que você possa dar um próximo passo, tá bem? Bom, se você gostou do vídeo, deixa um curtir, se inscreve no canal também, a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau!